Olá, crianças! Agora a gente vai para a nossa aula de história. Então, prestando muita atenção para não ficar confuso, para não falar, não entendi, tá bom? Então, o conteúdo tá no livro. Vocês vão seguir o livro junto comigo para fazer a leitura, para entender o conteúdo, tá bom? Combinado? Então, vamos lá? A gente vai corrigir as atividades do dia 23 e continuar as primeiras civilizações indígenas das Américas. Então, correção da página 128. Qual era a principal diferença entre os astecas e os incas em relação aos outros povos indígenas do continente americano na época da chegada dos europeus? Então, os astecas e os incas foram os únicos que ainda estavam aqui quando os europeus chegaram. Então, os maias já tinham sido extintos, não, mas já tinha havido o declínio do Império Maia. Então, na época que os europeus chegaram, só tinha os astecas e os incas. Então, os astecas e os incas se organizaram por meio de um estado. Já os demais povos indígenas do continente americano, como os povos que viviam no Brasil, se organizavam em aldeias de acordo com suas etnias. O que significa afirmar que os maias, os astecas e os incas se organizavam por meio de um estado? Significa dizer que esses povos eram organizados por meio de um governo centralizador que controla as atividades produtivas das aldeias e cidades. A sociedade era marcada pela divisão social do trabalho, então cada um tinha sua função, pelo desenvolvimento cultural, e a religião era usada como instrumento de poder dos governantes. Você é o historiador. Os povos antigos da América relacionavam os deuses aos alimentos que cultivavam. Essa era uma forma de tentar garantir a fertilidade das terras e a fartura nas colheitas. Observe a imagem a seguir e leia o texto na próxima página sobre a rotina de uma família asteca. Então, tinha um texto. A primeira alimentação do dia dos astecas era composto por tortilha, um tipo de torta de milho. Geralmente, esse alimento era consumido acompanhado de uma sopa também feita de milho. Os trabalhadores, ao sair para o trabalho, preparavam uma espécie de marmita para o almoço, que também era composta de tortilhas. Após um longo dia de trabalho, eles voltavam famintos para casa e tinham uma refeição mais abundante à base de milho. Então, o milho era muito importante para o desenvolvimento da sociedade e para alimentá-los. Então, essa é uma máscara asteca em homenagem ao deus do milho, chamado Centeote. Por que os astecas tinham um deus para esse alimento? Então, porque o milho era a base da alimentação dos astecas e o culto ao deus do milho era uma crença de que boas colheitas aconteceriam. Qual era a importância do milho na alimentação desse povo? Então, como a gente viu no texto, o milho estava presente em todas as refeições diárias dos astecas. Identifique na imagem a referência a esse alimento. Então, na imagem, a gente tinha umas espigas de milho, bem como se fosse uma coroa do deus. Então, podia circular. Qual atividade produtiva se relaciona com a divindade do deus do milho? Então, a agricultura, porque eles plantavam e cultivavam milho. O milho também foi um importante alimento para os povos indígenas do Brasil e hoje faz parte da culinária brasileira. Com a orientação do professor, pesquise na internet os alimentos consumidos no Brasil que são derivados do milho. Então, tem a pamonha, pipoca, farinha, curau, fubá, canjica, polenta, tudo isso é feito com base no milho, tá? Derivados do milho. Agora a gente vai continuar trabalhando os astecas, com os jogos do passado e o declínio, e depois os incas. Então, isso começa na página 138. Abram a apostila, acompanhem a leitura. Bom, o que vocês acharem importante, pode pausar o vídeo, grifar, fique à vontade, tá bom? Jogos e competições do passado. Os esportes e os jogos faziam parte do entretenimento de diversos povos antigos da América. Muitas vezes, os esportes também estavam associados a rituais religiosos ou a treinamento militar. Então, eles não usavam o jogo somente como uma brincadeira, uma diversão.
estava atrelado a rituais religiosos ou treinamentos militares. Os jogos de tabuleiro de mesa, por sua vez, serviam para o lazer dos povos antigos. Então, jogo de tabuleiro, aí era de diversão, tá bom? Os astecas e os maias, por exemplo, praticavam jogos com bola. Será que esses jogos eram semelhantes aos praticados hoje em diferentes sociedades? Então, será que era parecido com o futebol, por exemplo? O mais praticado entre eles era o jogo de bola, no qual competiam 2 times em um campo. O objetivo de cada time era levar uma bola de borracha endurecida até a área do adversário. Para isso, tinham que passá-la por dentro de um aro de anel de pedra colocado no alto de um ou de 2 muros. Para os astecas, por exemplo, a bola era identificada como Sol e a partida era uma espécie de batalha entre 2 deuses, Quetzalcoatl e Tezcatlipoca, tá? Os nomes são engraçados. Os espectadores torciam para um ou outro deus, e os jogadores deveriam ser rápidos e valentes. Então, aí tem o aro de pedra no muro em Chichén Itzá, no México, e tem o campo destinado ao jogo de bola no Monte Alban, no México também. Naquele filme que eu pedi para vocês assistirem, O Caminho para Eldorado, ele representava muito bem esse jogo de bola, tá? Porque o Túlio e o Miguel fingiram que eram deuses para não serem mortos pelos indígenas que encontraram. E eles estavam a caminho de Eldorado para roubar todo o ouro que eles encontrassem. E aí, quando eles chegam lá, são confundidos com deuses, e em um certo momento, o Miguel está passeando e acaba começando a brincar com a bola. E depois eles são convocados para um jogo contra os guerreiros mais temíveis daquele lugar. Então, eles estavam se passando por deuses, então eles tinham que ser muito bons nos jogos. Então, eu vou pôr uma ceninha do filme. Eu não encontrei essa parte em português, tá? Não encontrei na internet em português para baixar. Então, eu coloquei essa parte em inglês mesmo só para vocês visualizarem como que era o jogo. Excuse me. Who invented this game? What? The gods! Of course. Julio! A hit! A hit! This is impossible. Excuse me. That was a foul! New ball. How long does this go on, anyway? The game is over when the shadow touches this line. We need a miracle. No, we need to cheat. Hey! Ole!
Vocês gostaram? Eu falei que era bem ilustrativo esse filme. É bem legal. Se vocês conseguirem procurar, eu mandei o link aquele dia para vocês assistirem online, tá? Espero que alguns tenham conseguido assistir. O fim da civilização asteca está associado à chegada dos espanhóis ao continente americano em 1492. A região da Mesoamérica era rica em metais preciosos, principalmente em ouro, que era exibido pelos astecas em joias, máscaras, flechas e estatuetas. Os astecas associavam o ouro ao sol e usavam esse metal para a confecção de adornos que eram usados por governantes, guerreiros, sacerdotes e nobres. O filme também demonstra muito essa questão do ouro, das joias, tá? Então, a estatueta de ouro representando um asteca com adornos como brincos, tá? Os espanhóis atribuíam grande valor monetário, valor de dinheiro, ao ouro, e assim que tomaram conhecimento dessas riquezas, iniciaram uma guerra contra os astecas, até que em 1521 tomaram posse definitiva de todas as suas terras e riquezas. Então, foi o fim da civilização asteca. Quando os espanhóis que chegaram descobriram o tanto de ouro que eles tinham, foram lá, guerrearam e tomaram posse das terras e das riquezas, tá? Então, o Império Azteca se finda em 1521. Agora a gente vai entrar nos Incas. Os Incas, diferentes dos maias e astecas, viviam na América do Sul, na região do Peru, da Cordilheira dos Andes, tá? Então, a sedentarização dos povos que viviam na região da Cordilheira dos Andes, na América do Sul, ocorreu a partir do ano 4000 a.C., quando caçadores-coletores iniciaram formas primitivas de agricultura e de criação de animais. Era o início das primeiras sociedades organizadas. Então, vista da Cordilheira dos Andes no Peru, por essa cordilheira estar localizada em uma região com altitude elevada, o clima é caracterizado pelo frio e o ar é rarefeito em alguns pontos. As primeiras cidades-estados surgiram bem mais tarde. Então, como estava falando no texto antes, as primeiras organizações que eles começaram a se tornar sedentários aconteceu 4000 a.C. Aí, as primeiras cidades-estado, a primeira organização de estado surgiu cerca de 200 anos antes de Cristo, com a formação de pequenos reinos que se dedicavam à agricultura, à pesca e à criação de animais, além de produzirem cerâmica, tecelagem e metais. Nesse período, também foram construídas as primeiras pirâmides, as primeiras pirâmides incas, tá? A civilização inca, por sua vez, surgiu na região, então, 200 anos antes de Cristo, formaram pequenos reinos e começaram a pescar, cultivar alimento, criar animais, cerâmica, tecelagem, metais, e começaram a construir algumas pirâmides. Aí, depois de um tempo, por volta de 1450, surgiu a civilização Inca. Então, os Incas organizaram-se em estado, e esse estado era muito forte, porque tinha um exército poderoso. Com isso, eles conseguiram expandir o seu território, dominando os outros povos indígenas da região. Então, essas pequenas cidades-estados que existiam já foram dominados pela civilização Inca, e tudo se tornou o Império Inca, porque eles tinham uma organização forte devido ao exército que eles tinham. Tá bom? O território ocupado pelos Incas não era adequado para a agricultura, pois possuía grande quantidade de pedras e era de difícil irrigação. Além disso, os Incas utilizavam instrumentos agrícolas bastante primitivos, basicamente de madeira, já que desconheciam o ferro. Como eles ocupavam o território
ocupado pelos incas não era adequado para a agricultura, pois possuía grande quantidade de pedras e era de difícil irrigação. Além disso, os incas utilizavam instrumentos agrícolas bastante primitivos, basicamente de madeira, já que desconheciam o ferro. Porém, nada disso os impediu de transformar a agricultura na base da economia. Isso aconteceu principalmente por causa da rígida organização coletiva das atividades, na quais as famílias camponesas trabalhavam juntas. Então, os incas, eles tinham um exército poderoso, um estado poderoso que controlava a economia e também controlava a organização do trabalho, tá? As terras, por sua vez, pertenciam ao estado, que cedia parte delas às famílias camponesas para tirar o seu sustento e gerar os tributos que deveriam ser pagos ao império. E para superar as características naturais do solo, os incas desenvolveram técnicas de construção de terraços cultiváveis que garantia a irrigação do terreno nas encostas. Então, como eles moravam na Cordilheira dos Andes, então Cordilheira dos Andes, a palavra cordilheira já mostra que é um conjunto de montanhas. Já imaginaram plantar alguma coisa em uma montanha? Vai ficar assim? A plantação? Então, eles começaram a cultivar de um modo diferente, fazendo terraços. Então, eles tiravam uma parte da montanha e deixavam retinho e iam plantando, como se fosse uma escadinha, tá? Daqui a pouco eu já vou mostrar uma foto para vocês visualizarem melhor. Então, essa foi a técnica de plantio que eles encontraram e que foi bastante efetiva. Então, olha lá, a vista do sítio arqueológico de Pisac, em Cusco, no Peru. Então, essa é a imagem dos terraços, que eram os terrenos cultiváveis utilizados pelos incas. Da agricultura, camponeses retiravam os tributos que deveriam ser pagos ao império. Então, eles plantavam, uma parte ficava para se sustentar, para se alimentar, e a outra parte era enviada para o imperador como um tributo, como um imposto sobre as terras que eles estavam usando. Além deles, artesãos, tecelãos, ceramistas e ourives, que eram aqueles que trabalhavam com metais preciosos, principalmente ouro e prata, pagavam tributos entregando parte do que produziam ao Estado, pois os incas não utilizavam moedas. Já trocas comerciais se davam por meio do escambo, ou seja, troca de artigos ou produtos. Então, eu tenho uma plantação de tomate. Eu tenho meus tomates e eu quero batatas. E minha amiga Maria Cecília planta batatas. Então, eu quero batatas e ela quer tomate. Então, a gente vai lá e troca. Isso é o escambo, tá bom? Você sabia? A metalurgia no trabalho com ouro fez com que a civilização inca ficasse conhecida como Império Dourado. Além do ouro, a prata também era bastante utilizada. Para os incas, o ouro era o suor do sol e a prata as lágrimas da lua. Então, esse é um peitoral de ouro usado em cerimônias religiosas. A contabilidade inca era feita por meio de um instrumento chamado quipu, um objeto que contém uma série de pequenas cordas com nós pendurados, originalmente em uma vara de madeira. A posição de cada nó indicava um valor numérico, como se fosse o nosso ábaco. Além disso, os incas faziam combinações com nós simples e duplos e também usavam diferentes cores de corda que representavam as quantidades. Por meio desse instrumento, os incas calculavam desde atividades rotineiras até a produção obtida na agricultura, ou ainda calculavam com exatidão a quantidade de produtos comercializados e pagos como tributos. No quipu, então, a contagem era decimal, como o nosso sistema decimal, ou seja, cada nó podia indicar uma unidade, uma dezena, 10 dezenas, e assim por diante. A queda do Império Inca, então, aconteceu com a chegada dos europeus também, assim como os astecas, mas um pouco mais tardio, tá? Porque a região onde os incas habitavam era um pouco mais dificultosa
do que a região asteca. Então, a queda do Império Inca aconteceu em 1532, quando o imperador Inca Atahualpa foi morto pelos espanhóis. 3 anos mais tarde, a capital do Império, Cusco, foi invadida, o que marcou o fim da civilização Inca, tá? Então, os europeus chegaram e, da mesma forma que eles entraram na região asteca e tomaram a terra e as riquezas, eles fizeram a mesma coisa com o Império Inca, tá bom? Agora a gente tem algumas atividades para fazer. Eu peço que vocês façam nessa ordem, tá bom? Então, primeiro, vão responder a página 139. Depois, mais para frente um pouquinho, tem um texto a respeito de Machu Picchu na seção Mais Ação, que é uma parte azul. Eu não vou pôr a página para ver se vocês estão procurando bem. É para ler ele e responder as questões, porque é sobre Machu Picchu hoje. Vocês vão ler a seção O que eu aprendi, que está na página 152 e 153, e vão colar os adesivos correspondentes às civilizações, tá? E depois disso, depois que vocês lerem O que eu aprendi, que é quase um resuminho, vocês vão responder as questões da página 147 até a 151, tá? Então, eu vou passar um pouquinho algumas coisas para a gente retomar: os maias, os astecas e os incas, beleza? Um resuminho para a gente conseguir lembrar. Os maias ocuparam a América Central de 300 até 1200. Então, eram 50 cidades-estados, algumas eram rivais das outras. A economia se baseava na agricultura, então eles plantavam e comercializavam os excedentes, então, que eles não consumiam, eles comercializavam. A escrita era por meio de glifos, que foi muito importante, e foi usado em outras civilizações depois das maias. E o sistema de numeração deles era bem avançado para a época, tá? Era de 20 em 20, contava os dedos das mãos e dos pés. Depois que os maias entraram em declínio, porque superlotou essas 50 cidades, eles não tinham como alimentar todo mundo mais. E aí foi entrando em declínio, foi tendo várias guerras entre eles e foi acabando o Império Maia sozinho. Os astecas, percebendo que os maias estavam fracos, eles foram lá e tomaram as terras dos maias, tá? Então, os astecas começaram em 1200 até 1521, quando eles foram dominados pelos espanhóis. Então, os astecas tinham um exército poderoso, eles dominavam outros povos, como os maias, e eles trabalhavam com impostos e tinham obediência ao imperador, tá? Então, o Estado é que mandava, organizava o trabalho, organizava as leis, tá? E eles ganhavam um tributo, um imposto sobre o serviço, sobre o trabalho de outros moradores daquela região. Já os incas, eles viviam na América do Sul, tá? Na Cordilheira dos Andes, também se organizavam pelo Estado e tinham um exército poderoso também. Eles criaram técnicas de plantação para poder plantar nas montanhas em que viviam. E Machu Picchu é uma cidade que até hoje tem muita visitação e representa o centro do Império Inca, tá? Eles foram dominados em 1532 também pelos espanhóis que chegaram e suas terras foram tomadas e as riquezas também. Resta algumas coisas em alguns sítios arqueológicos e na cidade de Machu Picchu é um exemplo deles, tá bom? Então é isso. Semana que vem a gente tem uma avaliaçãozinha sobre isso e sobre a unidade passada, tá bom? Então, depois eu vou mandar as páginas que é para serem lidas, para serem estudadas, beleza? Então tá bom, né? Um beijo, bom trabalho, qualquer dúvida me chama.